Salvete fratres carissimi, sejam bem-vindos a mais um Intensivão Teófilos. Hoje, de forma bem especial, dia 21 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos ao Grupo de Estudos Bíblicos Católico Teófilos. Para você que ainda não conhece o Teófilos, o nosso principal objetivo é fazer a leitura integral da Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse em um ano. Nós já estamos na nossa quinta turma, já estamos no meio do Antigo Testamento, começamos já no ano passado e vamos terminar agora neste ano. Já foram 4 turmas completas, essa quinta turma de forma muito bonita, com a leitura todos os dias, a leitura feita em casa, aos domingos temos reuniões e todo dia aqui no YouTube um comentário através da escritura, do magistério, da tradição e com uma contemplação da arte sacra. É o que nós chamamos de Sursum Corda, todos os dias. Para você que ainda não conhece o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, porque todo dia tem um vídeo especial por aqui e uma vez por mês, um intensivão com um tema que vai ser sempre adequado ao momento, ao mês, ao tempo litúrgico. Já vamos falar sobre o tema de hoje. Siga também o Teófilos pelo Instagram, pelo Facebook, que você vai acompanhando tudo que a gente tem por aqui, tá certo? Com essa breve introdução, agora apresentamos o tema de hoje e o tema especial é o Domingo da Palavra de Deus. O que seria esse Domingo da Palavra de Deus? Qual a importância dele para nós católicos? Em 2026, nós celebramos o Domingo da Palavra de Deus, agora no próximo domingo, dia 25 de janeiro, com o lema A Palavra de Cristo habite entre vós. E essa expressão nos lembra que a palavra não foi feita apenas para ser lida, mas para habitar. Ou seja, para fazer morada em nossas comunidades, nossas famílias e nos nossos corações. Quando acolhida com fé, ela cria comunhão, ela vai fortalecer os vínculos e orientar as nossas escolhas concretas. Celebrar o Domingo da Palavra de Deus é mais do que um gesto simbólico. É um chamado à escuta atenta, à leitura orante, à vivência cotidiana da Escritura. Não se trata apenas de conhecer a Bíblia, mas de permitir que ela nos conheça e nos transforme. A liturgia deste domingo convida a valorizar a proclamação da palavra e reconhecê-la como fonte de vida e missão. Mas o chamado vai além dessa celebração. A palavra precisa ecoar durante a semana, que no Teófilos, nos encontros formativos, na vida familiar e no compromisso cristão com o mundo. Qual a importância desse domingo para nós? Tudo isso é exatamente o que nós iremos conhecer hoje. Vou apresentar agora os palestrantes de hoje. O primeiro é o nosso convidado sempre especial, já é prata da casa, já está aqui conosco, já faz um bom tempo, desde o começo do Teófilo 5, é o Padre José Vinícius. Padre José Vinícius vai apresentar sobre a palavra de Deus, fonte de esperança. Ele vai nos apresentar o subsídio preparado por Dom Rino Fisichella e a motivação espiritual e pastoral para o Domingo da Palavra de Deus, assim como um comentário à primeira parte do subsídio que foi elaborado pelo abade Dom Mauro Giuseppe Lepore. Logo depois do Padre José Vinícius, quem vai fazer a segunda apresentação é o nosso querido diretor espiritual, o Padre Marcelo Servi, que vai falar sobre a palavra anima e orienta a nossa vida. E vai contar também para vocês a breve história e o carisma do nosso Teófilos. O que o Teófilos e o Domingo da Palavra de Deus têm em comum? É isso que vocês vão descobrir também hoje. Padre Marcelo também vai falar sobre a palavra como eixo da vida cristã e da caminhada comunitária, e o Padre Marcelo vai fazer um comentário também da segunda parte do subsídio e algumas sugestões pastorais para viver o Domingo da Palavra de Deus. Na terceira parte, serei eu que vou fazer uma apresentação, vou falar sobre a carta a
Peruit Illis e o canto dos salmos na liturgia. Ou seja, a carta a Peruit Illis foi a carta onde o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu o Domingo da Palavra de Deus. Vou falar também um pouquinho sobre o lugar do canto dos salmos na liturgia e a música como serviço à palavra proclamada. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso intensivão. Iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre José Vinícius, uma boa tarde, boa noite ou bom dia. É com você. Olá, Vinícius, Padre Marcelo, queridos amigos do Teófilos. Louvado seja Deus estarmos aqui mais uma vez para o intensivão, primeiro do ano, então começarmos agora com o pé direito, mais um ano de estudos bíblicos, aprofundamento da palavra de Deus, para que melhor conhecendo o que Deus fala para nós, possamos nos tornar melhores discípulos de seu Filho. Mais uma vez, estamos cada um de um lado do mundo, né? Eu aqui do Brasil, com a graça de Deus, no calor, enquanto o Vinícius e o Padre Marcelo estão lá no frio, na neve, nós aqui no Brasil suando a camisa, mas que bom estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos meditar hoje, então, como o Vinícius já falou, sobre o Domingo da Palavra de Deus. Esse domingo que é tão forte para quem vive o Teófilos, afinal, ele nasceu a partir desse pedido do Papa Francisco de celebrar o Domingo da Palavra de Deus, de nos aprofundarmos no estudo bíblico. Esse primeiro momento com vocês, eu vou comentar um pouquinho o subsídio que foi lançado para o Dicastério para a Evangelização, para bem viver o domingo da palavra de Deus. A introdução e o primeiro capítulo, né, ficou para eu comentar um pouquinho com vocês. A introdução foi feita pelo prefeito do Dicastério para a Evangelização, o Dom Rino Fisichella, e ele traz alguns elementos importantes para nós pensarmos o valor da palavra de Deus e como nós lidamos com a palavra de Deus. Ele começa lembrando o tema que foi escolhido para viver esse domingo, que é um trecho tirado da carta de São Paulo aos Colossenses. A palavra de Cristo habita. Ele nos recorda que Paulo não quer que a Bíblia, a palavra de Deus, seja lida e escutada apenas como um livro qualquer, mas que a palavra realmente habite em nós, que o nosso contato com ela seja frequente, de modo que o contato com a palavra de Deus vai nos moldando. Assim como fala Jeremias, o barro nas mãos do oleiro é formado vaso, nós também somos moldados pela palavra de Deus, de forma que o seu contato constante vai nos transformando, nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, e nós vamos tendo contato e conhecendo alguém quando convivemos com ele. O evangelho desse terceiro domingo, né, do tempo comum, que é o domingo da palavra de Deus, fala do chamado de Jesus aos discípulos. E sempre me chama muito a atenção como eles conheceram Jesus. Não foi de uma hora para outra, tanto que no evangelho eles dão um passo para frente, passos para trás, mas eles foram conhecendo quem é Jesus, convivendo com ele. Isso mostra que nós também conheceremos Jesus e conheceremos a palavra de Deus convivendo com ela. Quem acompanha aí é casado sabe, né? Quanto tempo você levou para realmente conhecer a sua esposa ou seu marido? A gente vê até casal jovem, né, que namora muitos anos. E aí, quando casa, fala assim, padre, namorei 10 anos com esse infeliz, foi casar que eu conheci quem ele era. Eu sempre falo, mas não foi o casamento que mostrou. É que todo dia você passou a olhar para a cara dele, acordar do lado dele, comer diante dele, e aí você conheceu quem ele era de verdade. Então, para conhecer as pessoas e conhecer a Deus, é o mesmo princípio. Eu só conheço alguém com quem eu convivo. Alguém que eu vejo só de vez em quando, eu não conheço de verdade, né? Mas quem eu convivo todos os dias, olho para a cara dele, ouço o que ele fala, esse eu conheço de verdade. Isso também ajuda a entender o critério de amor. Quem eu amo, eu dou tempo àquela pessoa. E a palavra que sai da boca de uma pessoa que eu amo tem grande valor para mim.
É diferente a palavra que a nossa mãe, por exemplo, nos diz, do que a palavra de alguém que nós não temos sentimento, não temos contato nenhum. Então, para nós pensarmos como nós temos contato com a palavra de Deus e o quanto nós amamos a Deus. Quantas vezes e quanto tempo nós dedicamos a escutar a palavra, a ler a palavra, e o valor que ela tem na minha vida. Eu entendo que essa palavra é dirigida a mim, ou é uma palavra qualquer, como qualquer outro livro ou qualquer outra coisa. Então, é de redescobrir o papel central que o Evangelho tem na nossa vida e na vida da igreja. Então, o convite é que realmente a palavra habite em nós, faça parte da nossa vida, faça parte do nosso cotidiano, para que convivendo com ela, né, sejamos transformados por ela. Aí Dom Rino Fisichella continua dizendo que cada cristão e cada comunidade deverão recuperar a primazia da palavra de Deus. Nós já comentamos isso algumas outras vezes. A palavra de Deus não é um acessório para a fé e para a igreja, mas ela é fundamental. Ela não pode ser esquecida ou deixada de lado. É no contato com ela que brotam, né, a doutrina cristã. A sua escuta sincera e profunda é um caminho fundamental para que o homem encontre Deus. Quem não tem contato com a palavra não encontra Deus. Quem não escuta a palavra de Cristo não encontra de verdade. Quando se abre espaço para que a palavra entre em nós, nós descobrimos o valor que ela tem, ela vai crescendo dentro de nós também. É como um pão que nós vamos nos alimentando. Não é à toa que na celebração da Eucaristia nós temos duas mesas. E antes de ir para a mesa da Eucaristia, do Santo Sacrifício, nós nos alimentamos antes na mesa da palavra, que é o ambão. Então, a palavra é um alimento que nos traz força. E o domingo escolhido, né, 25 de janeiro, é o dia da conversão de São Paulo. Nós não celebraremos a conversão, obviamente, porque cai num domingo, mas a imagem de São Paulo é muito importante para pensarmos a palavra de Deus. Lembramos que a sua conversão aconteceu quando ele ouviu, né, a palavra. Paulo, por que me persegues? E ouvindo a palavra, ele se transformou completamente, inclusive, em propagador da palavra. É bonito ver depois nas cartas, no Apocalipse, um homem que perseguia os cristãos, a partir do seu contato com a palavra de Deus, se torna um grande missionário, indo para todos os lados propagando a palavra de Cristo. Então, é uma introdução que Dom Rino Fisichella faz que traz alguns pontos muito importantes. Depois, o subsídio coloca alguns textos, alguns escritos para falar também da importância da palavra de Deus. E o primeiro é um texto escrito por Dom Mauro. Ele é abade-geral da ordem cisterciense. E ele escreveu um artigo sobre a palavra de Deus como fonte de esperança. E traz também algumas coisas que poderíamos conversar. A palavra de Deus, ela traz esperança a nós. E ele fala que o maior exemplo de alguém que foi tocado e reanimado pela esperança foi um pagão no Evangelho. Vocês lembram quando um pagão chega até Jesus e ele diz: Senhor, eu não sou digno de que venha a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Um pagão, que não fazia parte do povo judeu, reconheceu na palavra de Cristo o poder que ela tinha. A fé dele brotou da certeza de que esta palavra não vem de qualquer pessoa, mas é Deus mesmo que fala. E a palavra de Cristo tem poder de nos salvar. Uma palavra que ele diz. Outro exemplo de alguém que foi reanimado pela esperança a partir da palavra de Cristo é São Pedro. São Pedro, nós sabemos que ele vai dando também passos para trás e para frente, dá muito bola fora, mas lembremos aquele episódio em que as pessoas começam a se afastar de Cristo, porque ele disse que as pessoas precisariam comer de sua carne e beber do seu sangue. E aí Jesus olha para os discípulos que ficaram e pergunta: vocês também querem ir embora? E São Pedro, ele diz uma frase muito famosa e muito bonita: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Mesmo quando a palavra de Deus dói em nós, né, toca as nossas feridas,
E a tentação é abandonar, como muita gente abandona quando escuta uma palavra que incomoda. Só a palavra de Deus tem valor eterno. Outras palavras que às vezes nos consolam, talvez, não têm valor eterno e podem inclusive nos enganar e nos levar para o buraco. Quanta gente fala tanta besteira? Quantos livros são lançados todos os dias que são caminhos para a destruição? Por isso, a palavra de Cristo, mesmo que doa em nós, é palavra de vida eterna, é palavra que nos transforma. Mas o que ofereceu tanta força, tanto para o centurião quanto para São Pedro, na palavra de Cristo? É porque eles viram que não era uma palavra que saía de alguém qualquer, mas era realmente a palavra de Cristo. Quando nós lemos o Evangelho, sobretudo, às vezes temos a tentação de ver nesse texto um texto da história, como lemos qualquer outro livro de história. Então, um texto morto, que fala de algo que aconteceu há 2000 anos atrás e não tem tanto a ver com a nossa vida de hoje. Isso é um perigo, porque o Evangelho é o encontro com a pessoa de Cristo. Quando nós lemos aquelas palavras de Jesus, não são palavras quaisquer, mas são palavras que Deus mesmo está falando conosco e nós não podemos deixar de lado. Muitos abandonaram Jesus a partir do que ele falava, como eu disse, porque incomodava, porque era muito severo. Lembremos aquele jovem, né, que quis ser perfeito, mas quando Jesus pediu algo para ele muito grande, vende todos os teus bens e dá aos pobres, o jovem não seguiu a palavra de Cristo e voltou para casa cheio de tristeza, enquanto outros se encontraram com Jesus, ouviram a sua palavra e tiveram a vida transformada. Quando lemos um evangelho, nós encontramos o mesmo confronto. Que valor eu dou para aquilo que eu estou lendo? Eu vou aceitar aquilo e permitir que aquilo me transforme, ou eu vou fechar o meu coração? E aquele evangelho diz que o jovem foi para casa cheio de tristeza. Então, mesmo quando a palavra nos fere, né, nos machuca, nos pede para transformar alguma coisa que a gente não quer transformar, porque o pecado de vez em quando nos agrada, é ouvindo e obedecendo a Cristo que nós encontraremos a verdadeira alegria. A nossa esperança, né, trocando em miúdos, não está em algo, mas está em alguém. E alguém que fala conosco. Deus Todo-Poderoso, o Filho que sempre existiu junto do Pai e do Espírito Santo, veio habitar nesse mundo e veio falar conosco. E a nossa esperança está no que esse Filho fala, quais as promessas que ele nos faz. E quantas são as promessas que Jesus nos fez no Evangelho e que devem nos deixar de pé. Quando enfrentamos alguma dificuldade, quando vem alguma tempestade na vida, nós temos que ler essas frases, essas promessas de Cristo, porque são nelas que nós nos agarramos. Por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, Jesus diz: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando nos sentimos sozinhos, abandonados, essa é uma palavra que nos traz esperança. Nós não estamos sozinhos. Jesus está junto de nós. Também quando ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados por carregar pesados fardos, e eu vos darei descanso. Só Jesus pode nos dar o verdadeiro descanso e ele nos prometeu no seu Evangelho. Também no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quando estamos perdidos, quando nos falta esperança, olhemos para Jesus, que é a luz do mundo e que nos ilumine. Ele nos prometeu isso. E dentre as promessas que ele nos fez, tem uma que é a maior promessa, que é a raiz da esperança cristã. Sobretudo quando Jesus diz, depois encontrando Marta e Maria, porque seu irmão Lázaro tinha morrido, Jesus diz a eles e a nós: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim não morrerá jamais. A promessa de Cristo diante do maior medo e do maior desafio que nós enfrentamos, que é a morte. Quem crê nele não precisa temer a morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Crendo nele, viveremos para sempre.
Entende como a fé se alimenta da palavra? É tendo contato direto com a palavra que a fé, a esperança vão nos deixando em pé, vão nos dando força. Aí, padre, mas eu vejo muita gente feliz que vive muito bem longe da igreja e longe da palavra de Deus. E é verdade. Só que a vida dessas pessoas é construída sobre algo muito frágil. Essas mesmas pessoas, quando enfrentam alguma tempestade, elas não têm onde se agarrar e por isso caem por terra. Esses dias atrás eu vi uma entrevista da Raquel de Queiroz, aquela escritora brasileira. Ela disse algo que me deixou muito pensativo, reflexivo. Ela afirma na entrevista que ela não tem fé em nada, ela não acredita. E ela acha isso um defeito, ela lamenta. Porque quando ela passa por alguma dificuldade na vida, ela não tem onde se agarrar. Enquanto ela vê que outras pessoas que passam coisas muito piores enfrentam aquilo com mais alegria, com mais coragem, ela não tem em que se agarrar porque ela não tem fé. Ou seja, a fé é aquilo que nos dá sustento. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7: quem escuta e obedece a minha palavra é alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vêm as enchentes, os ventos batem contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Então, que esse domingo, meus irmãos e irmãs da palavra de Deus, nos ajude a edificar a nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Cristo. Existem outras coisas sobre as quais podemos construir a vida, mas todas elas não dão verdadeiro sustento. É só na palavra de Cristo que a nossa vida vai tendo força, vai tendo sustento. Então, louvado seja Deus também pelo Teófilos, eu tenho certeza, né? A maioria que está assistindo aqui já faz parte dessa família e pode dar testemunho de como o contato com a palavra tem edificado, dado força, dado esperança, e louvado seja Deus pelo Teófilos, e continuemos perseverantes na fé, no escuta da palavra, e permitamos que ela vá nos moldando. Né? Foi muito bom mais um mês estar aqui com vocês, ler, meditar esses textos que nos trazem muita força, né? E nos mostram onde a gente deve se agarrar para ter força nas dificuldades da vida. Então, louvado seja Deus, muito obrigado pela paciência de vocês e continuemos aí firmes. Deus abençoe. Amém, Padre José Vinícius. Muito obrigado. Ficamos sempre muito contentes com a participação do senhor por aqui. E agora já passo a palavra para o nosso diretor espiritual, Padre Marcelo Servi. Padre Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez desse lado do corco, né? Irmãos e irmãs, muito boa noite, queridos Padre Zé Vinícius, nós estamos reunidos nessa noite com esse propósito claro de nos preparar para o domingo da Palavra de Deus. Agradeço a explicação que o Padre Zé Vinícius nos deu, nos introduziu, e já preparo vocês porque o tema do Vinícius relacionado com a música é um tema especial. A nós toca nesse momento recordar um pouco do objetivo do domingo da Palavra de Deus, enquanto gesto concreto da nossa escuta dessa palavra que vem para nos salvar, para nos orientar, para nos conduzir, para nos ajudar. Como já foi falado, o tema desse domingo da Palavra de Deus 2026 é tirado da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós, habite entre vós. É um trecho bíblico que, na verdade, nos orienta, nos exorta a abrir o coração para que essa palavra possa fazer morada. E é lógico que quem recebe a palavra como boa notícia, lembrando que a palavra evangelho significa justamente isso, alegre notícia, boa notícia, imediatamente se sente não só tocado e transformado, mas chamado, convidado a transmitir essa palavra para os demais. Algo de transformador acontece no nosso coração, como em muitos que encontraram a Nosso Senhor. A gente não pode deixar de recordar aqui, nós celebramos há pouco
a Epifania, um dos comentários patrísticos ao retorno dos magos por outro caminho, não pelo caminho pelo qual tinham vindo até onde estava o menino, é justamente nesse sentido. Quer dizer, quem se encontra com a palavra não volta sobre os mesmos passos, mas tem a sua existência transformada e anda num caminho novo, num caminho diferente. Como foi o caso da mulher samaritana, né, que ao ter se encontrado com Jesus, foi correndo na cidade falar para os homens, falar para as pessoas, né, sobre o que tinha acontecido à beira daquele poço. Então, o encontro com a palavra é um encontro transformador. E esse domingo da Palavra de Deus nos sugere algumas atitudes bem práticas, como compromisso com a palavra que nos transformou. Por exemplo, são várias as sugestões que são dadas aqui. Nós que escutamos a palavra que transforma, podemos nos engajar na equipe de leitores da nossa paróquia. Quem tem boa dicção, quem lê bem. E às vezes, sabe, gente, não é que precisa muita coisa, não, né? Porque o mínimo de leitura todos nós temos. Então, o que bloqueia muita gente, às vezes, é a vergonha, é o medo, é a timidez. Eu tinha um professor que dizia sempre assim: olha, timidez é doença e doença precisa ser tratada. Não sei se ele está certo. Eu sei que assim ele nos impulsionava a ter um pouco mais de relacionamento com os outros, a nos abrir mais, a ir mais em direção aos outros. Em todo caso, um compromisso com a palavra pode ser tornar-se leitor na comunidade. É óbvio que aí tem condicionantes ou até impedimentos que não são apenas da pessoa, como no caso o medo, a vergonha, a timidez. Mas isso aí passa, olha, é uma vez, é duas que a gente treme ali e depois continua tremendo até o fim. Mesma coisa acontece na homilia. Vocês acham que a gente mesmo, nós padres, de vez em quando não dá um negócio? A gente não tem aquele sentimento de que parece que não vai sair a coisa? Acontece, né? Acontece em todos os lugares e vai acontecer sempre. Então você não é o único, única nesses seus sentimentos, nesses seus bloqueios. Isso a gente pode ir curando. Agora, existem condicionantes e situações que não dependem só da pessoa. Eu estou em contato com o trabalho pastoral na paróquia, e também fui pároco de duas paróquias, dois contextos muito diferentes. Ali também vi que às vezes as pessoas também tinham até boa vontade de ajudar, mas tem os famosos grupinhos, panelinhas, isso tem em todo lugar. E tem também aqueles que dão desculpa, né? Ah, ninguém nunca me chama. Será? Às vezes chama, pede ajuda, é a pessoa que é meio acomodada também. Então tem uma série de coisas para ser levada em consideração. Só que quem tem esse desejo, sente no coração o chamado de ser leitor, precisa ser forte, firme, atuante para vencer os obstáculos. Então, ser leitor na comunidade é um grande gesto concreto que pode brotar da nossa consciência da força da palavra de Deus. E pode ser esse domingo da palavra de Deus um grande incentivo e um despertar vocacional para o ministério de leitor. E isso pode brotar agora no seu coração como fruto do domingo da palavra de Deus. Papa Francisco, eu me recordo que em várias ocasiões falava das pessoas levarem na sua bolsa ou levar na sua mochila, sua pasta, né? Por exemplo, nós que somos professores que ou levamos uma mochila ou uma pasta cheia de papéis, de livros, etc. Os estudantes, né? Mesmo os que trabalham, que levam, né, a sua mochila com, às vezes, o que vão comer, o que precisam, as mulheres que carregam as suas bolsas. O Papa Francisco falava sempre de levar
a Bíblia pequenininha dentro da nossa bolsa, dentro da nossa pasta, dentro da nossa mochila. Existem várias versões pequenas, às vezes só os quatro evangelhos, às vezes só os evangelhos e os salmos, ou até só o Novo Testamento, até um Novo Testamento pequenininho, né, que me acompanha desde quando eu estava no seminário, quer dizer, já tem mais de 30 anos. É um Novo Testamento que fica na cabeceira da minha cama, pequenininho, desse tamanhozinho assim, ó. E eu levo ele sempre comigo, né? Está sempre ali antes de dormir, sempre um trechinho do Evangelho, das cartas de São Paulo, alimenta o meu coração. Então, são hábitos que a gente vai adquirindo devagar, a gente não nasce sabendo todas essas coisas. A gente vai aprendendo também da inspiração, do exemplo e até da exortação do outro, né? E quando o Papa falou isso, né, na Praça de São Pedro, inclusive uma das editoras italianas patrocinou a distribuição de milhares de exemplares do Novo Testamento pequenininho, desse jeito. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. E na época eu ganhei um, naturalmente, que estava na praça, mas depois acabei dando de presente, que eu já tinha um. Então, acho que também aí vai uma outra iniciativa como resposta a esse domingo de valorização da palavra de Deus, presentear a palavra para os outros. Aqui no Teófilos, a gente, quando termina um grupo, a gente costuma fazer uma iniciativa bastante grande, bonita, missionária, de cada pessoa doar pelo menos uma Bíblia. Na última vez que nós fizemos essa iniciativa, nós conseguimos arrecadar bem mais de 500 Bíblias. E foram mandadas para comunidades ribeirinhas na Amazônia, onde o acesso às Bíblias e ao tipo de material impresso bíblico é um pouco mais complicado do que o acesso que nós temos aqui, né? Então, são iniciativas fortes. E, inclusive, tem gente que acaba doando mais do que uma Bíblia, naturalmente. Eu nunca me esqueço uma pessoa que ela sozinha doou 20 Bíblias. E ela disse, ela justificou dizendo: Olha, eu demorei 20 anos para ler a Bíblia inteirinha. Então, eu quero dar uma Bíblia por cada um desses anos de espera que eu tive até encontrar vocês. Bom, são testemunhos. Agora, no Natal, nós tivemos também o testemunho de vários que doaram a Bíblia da criança da Associação Pontifícia, da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Até eles tiveram uma iniciativa muito legal, né? Você adquiria uma Bíblia para mandar, né, para as missões e você ganhava uma. Foi estupendo isso. Eu adquiri várias e recebi na minha casa o pacote, tinha até esquecido disso. Recebi o pacotinho ali quase nas vésperas de Natal com essas Bíblias para a criança, né? E aí presenteei os meus sobrinhos, presenteei aqueles que eu tive contato nesse Natal com essa pequena Bíblia. Então são pequenas iniciativas que falam do nosso compromisso com a palavra de Deus, né? Então são gestos concretos do domingo da palavra de Deus. Trazer, portanto, ser leitor na comunidade, a primeira sugestão que a gente deu. Depois, levar sempre consigo uma edição pequena, ou só dos quatro evangelhos, ou dos evangelhos e os salmos, ou do Novo Testamento. Andar com isso, por exemplo, está lá numa fila de espera, está num consultório médico, uma repartição pública, algo que exercita a nossa paciência, né? Esse saber esperar que a gente perdeu, tá ali e abrir a palavra e ler um trecho. Hoje em dia, isso está até mais fácil, inclusive, com as Bíblias que a gente pode ter no nosso próprio smartphone. Uma outra sugestão para o Domingo da Palavra de Deus é preencher de palavra divina os nossos atos de devoção, né? Acho que quase todos nós aqui, católicos, que estamos no Teófilo, acho que todos nós rezamos o terço diariamente, né? E a gente medita em cada mistério um episódio da vida de Jesus e de Nossa Senhora.
uma sugestão seria também, principalmente quando a gente reza o terço com mais pessoas, de fazer a inclusão de algumas pequenas passagens bíblicas quando a gente anuncia o mistério. Então, por exemplo, primeiro mistério gozoso, o anúncio do arcanjo Gabriel, a encarnação do Verbo de Deus. Não preciso ler o relato inteiro da anunciação, mas posso pegar dali um trecho bíblico, um versículo, dois, do relato da anunciação e ler. Então, são pequenas iniciativas, né, que vão ressaltando essa presença e essa força da palavra de Deus até nos nossos momentos devocionais. Ter uma hora santa, fazer um momento da escuta da palavra de Deus. Vou fazer uma visita ao Santíssimo. Muitos de nós também fazemos diariamente uma visita rápida ao sacrário. Vou ali, tô com a palavra que eu levo na minha bolsa, na minha mochila, pego e leio um trecho bíblico, leio o evangelho do dia, né? Muitas pessoas têm esse hábito também, mesmo que não vão à missa diariamente, fazem a leitura da liturgia diária. São pequenas iniciativas muito frutuosas, né? E destacaria uma última sugestão, que vem até no próprio subsídio do Domingo da Palavra de Deus desse ano 2026, que é a frequência a um curso bíblico. E isso nós estamos fazendo, graças a Deus, aqui no Teófilos, que está sendo bom demais. Essa é a quinta edição e olha, cada edição a gente acaba se superando com a graça de Deus. Só pode ser Deus, viu, que faz isso, porque os instrumentos aqui, pelo amor de Deus, eu, Vinícius, toda a turma legal da organização, olha, é um time que Deus escolheu a dedo. Não porque são melhores, mais preparados. Não, porque são pessoas disponíveis, né? Que entregam o máximo que podem, dentro dos seus limites, é claro, das suas contingências, dentro do tempo disponível, dentro dos compromissos que têm, mas entregam. Entregam e o resultado a gente está vendo aí como está sendo bom, não está? Está sendo muito bom. E é a quinta vez que a gente está no Teófilos e a gente pretende continuar, é lógico, pretende não parar, porque essa palavra foi transformadora, né? É uma palavra que entrou na nossa vida e chegou para ficar. E assim eu gostaria apenas de repassar dentro dessa linha é, alguns momentos especiais do nosso Teófilos, porque o Teófilos ele tem uma ligação com o domingo da Palavra de Deus, né? O Teófilos nasce inspirado por Deus no contexto do domingo da Palavra de Deus. E o Teófilos, na sua história, carrega essa marca de um coração inquieto, né? Todos vocês acho que já conhecem a história do Teófilos, nós vamos repassar isso domingo que vem um pouco mais, que é o domingo da Palavra de Deus, mas hoje apenas acenar isso, essa, esse, não sei se eu posso chamar de iniciativa, essa irrupção de graça, né, que é o Teófilos, mas esse chamado de Deus para que nós começássemos um grupo de leitura bíblica. Olha, eu acho que posso falar pelo Vinícius, né, nesse ponto, nunca passou pela nossa cabeça, nem pela minha como padre, nem pela dele como profissional do mundo da música, né? O Vinícius que é um cara de uma agenda superlotada, viaja o mundo com os concertos, e assim, entre aspas, não era nem muito católico nessa época. Depois ele pode completar aí na parte dele isso, mas ele pode dar esse testemunho de conversão dele, né, de como Deus plantou no coração de um padre e de um profissional o mesmo sentimento e o mesmo desejo, fazer algo para que a palavra de Deus seja mais conhecida, mais valorizada. De um lado estava o convite do Papa. Eu, quando participei do primeiro domingo da Palavra de Deus, ali na Basílica de São Pedro, eu voltei para casa inquieto, né? Sabe aquelas coisas assim, quando você tem aquele pressentimento que, não sei, tem alguma coisa fora do lugar aqui, eu fiquei mexido, fiquei tocado, eu não sei explicar, né? Eu não sabia explicar.
Eu sabia que aquele dia tinha sido importante. Eu não sabia o que que Deus estava querendo, não imaginava que eu pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu tinha vontade. Acho que a palavra pode ser essa, né? Eu saí dali com vontade de fazer alguma coisa que eu não sabia o que que era. E depois a confirmação veio, né? Quando o Vinícius me liga, então, e pergunta se posso acompanhar um pequeno grupo que tinha vontade de ler a Bíblia num ano, né? Aí o temperamento sanguíneo do Vinícius, né? Ele pôs na cabeça, não, nós vamos ler em um ano, vamos ler, vamos fazer, blá, 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 e a coisa foi acontecendo e foi indo, e quando a gente parou para ver, já tinha começado, né? Tinha começado com um grupo pequeno de nossos familiares, amigos, alguns inclusive já estão na eternidade, Deus os tenha e que eles intercedam por nós, né? Se estão na glória ao lado de Deus. E assim foi, né? Deus plantou a semente, Deus usou os instrumentos, a coisa nasceu meio que no improviso, e hoje a gente, com muita simplicidade, mas com muita honestidade, agradece a Deus por ser um dos maiores grupos de leitura bíblica do Brasil, né? Engraçado, e num contexto católico, né? Porque na mentalidade de um brasileiro comum, como eu, como você, como tantos outros, Bíblia é uma coisa mais de evangélico, né? Pelo menos isso era até algum tempo atrás. Hoje não. A Bíblia é coisa de cristão, seja ele católico, evangélico, ortodoxo, seja porque a gente entendeu mais que a gente sempre esteve imerso na Bíblia, talvez não com o livro da Bíblia, mas a gente foi entendendo que a nossa liturgia, por exemplo, é cheia de Bíblia. As leituras que nós fazemos na missa, que é uma oração mais bíblica do que a Ave Maria, ou até o Pai Nosso, sobretudo, que é a oração que Nosso Senhor entrega, né? Quer mais Bíblia do que nós temos nas nossas celebrações que fazemos, até a nível popular, nos mistérios que nós celebramos, nossas festas todas de cunho bíblico. Então, acho que o católico foi crescendo nessa consciência de que ele sempre teve imerso num mundo bíblico sem ter o livro da Bíblia na mão. Nossos vitrais nas igrejas, nossas pinturas, nossos quadros que representam cenas bíblicas que trazem à mente toda a história do Antigo e do Novo Testamento. Só que de uns anos para cá, a Bíblia caiu na mão do povo, né, do povo católico. Então a gente não imaginaria que um dos maiores grupos de leitura bíblica do Brasil, independente se é católico, evangélico, ortodoxo, um dos maiores grupos cristãos de leitura bíblica, pertence justamente à Igreja Católica e nasceu ali no contexto do domingo da Palavra de Deus. Já passaram 5 anos, pelo menos 5.000 pessoas aqui lendo, estudando, conhecendo a Bíblia e dando o seu testemunho de gratidão por ter lido a Bíblia, como nós estamos fazendo nessa quinta. E o Teófilos, depois, a gente teve a graça de apresentar, né, para o Santo Padre, né? Eu, no ano 2024, em setembro de 2024, pude falar para o Papa Francisco, mostrar para ele, agradecer, porque ele teve a iniciativa de começar o Domingo da Palavra de Deus, né? E foi por impulso dele que esse grupo também nasceu de forma indireta. E, por fim, em outubro do ano passado, Vinícius apresentou o Teófilos para o Papa Leão. Então, assim, é um grupo que nasce dentro da estrutura católica, da estrutura mental católica, dentro do nosso jeito católico de ler a Bíblia, porque nós queremos ser fiéis ao ensinamento do Concílio Vaticano II, né, que na Dei Verbum nos dá os parâmetros claros para fazer uma leitura católica da Sagrada Escritura, né? E um grupo que nasce mais do que tudo, com vontade
de fazer as pessoas, tendo conhecido a Bíblia, poder divulgar ainda mais a Bíblia, onde a palavra de Deus pode ser encontrada. Acho que é, no fundo, isso, né? Mostrar nessa segunda parte aqui do nosso intensivão como que o domingo da palavra de Deus ele produz o seu fruto, é uma iniciativa nova na igreja, né? Mas é uma iniciativa que já tem pelo mundo inteiro muitos frutos e que leva as pessoas a esse encontro pessoal, a esse encontro contínuo, e a esse encontro missionário com Jesus, que é a palavra de Deus. Porque domingo da palavra de Deus é domingo que ressalta a presença de Jesus nas Sagradas Escrituras. Não vamos nunca nos esquecer disso, hein? Que a palavra de Deus é maior do que o livro da Bíblia. A palavra de Deus é Cristo, Cristo encarnado, né? Cristo que, com a sua vida, paixão, morte e ressurreição, deu a mensagem definitiva de Deus, nosso Pai, para todos nós. Então vivamos, né, com muita alegria esse domingo da palavra de Deus que se aproxima. Pensemos nesses gestos concretos que nos são sugeridos e sejamos muito gratos, né, por poder fazer parte de um grupo de leitura bíblica que é capaz de nos colocando em contato com a palavra viva do Pai, ajudar a nossa transformação. Eu gostaria até que vocês pudessem ver lá no nosso site os testemunhos que estão escritos lá. Várias pessoas escreveram testemunhos de como o Teófilos, de como esse contato frequente, diário, né, com a palavra de Deus tem sido transformador. E recorda essa nossa metodologia, né? Cada um faz a leitura de acordo com o plano anual de leitura, em casa ao longo da semana, cada dia um, dois, três capítulos, depende do que está marcado ali. E depois, aos domingos, nós temos o nosso encontro, que fica gravado, e todo o material é colocado no nosso site, de maneira que a pessoa, não podendo participar no domingo, pode assistir durante a semana. E assim vamos tocando o barco, né? Agradecendo a Deus por poder ser instrumentos da sua palavra. Bom, é isso aqui. Fico por aqui, né? Tá bastante frio aqui na Alemanha. Meu Deus do céu, eu acho que eu nunca tinha pego um frio desse jeito, né? Claro, dentro de casa a gente não sente frio, mas cada vez que eu sair na rua, essa é a semana que está fazendo menos frio de quando a gente chegou aqui, né? -2, -3, está fazendo menos frio. Mas tá gostoso, claro, né? Missão está se cumprindo. Ontem foi o contrato perpétuo dos padres que eu acompanhei no último ano, como formador, né? Eles tiveram aí pelo menos 10 anos de preparação no nosso instituto para fazer o seu contrato perpétuo. E eu os acompanhei no último ano e de maneira intensiva nesse último mês, que a gente chama de terciado perpétuo, que dura um mês certinho. Começou dia 28 de dezembro e vai terminar só no dia 28 de janeiro. É um mês de muita oração, de muito silêncio, de muita reflexão, de muito estudo também, de muitas vivências fortes, como a gente teve no último domingo, de visitar o campo de concentração onde o padre Kentenich ficou preso. E assim vamos, né? Quer dizer, é um encontro com as origens aqui na Alemanha. E agora a gente volta para Roma amanhã e tem mais uma semaninha, né, até o dia 28 de janeiro. E aí no mesmo dia 28 termino minha missão meio-dia. Falei, pelo menos vou ter 3 dias de descanso, né? Mas no mesmo dia já vou para Viena, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas esses dois aí tem umas trocas de farpa de vez em quando, não sei o quê. Gente, é tudo brincadeira entre nós. Nós temos uma amizade muito grande, alicerçada nessa palavra de Deus. Vinícius, a Sara, eu sou padrinho da Marian, a pequenininha, né? E vou estar com eles ali, né? Uma loucura, né? A gente vai num dia e volta no outro, mas esse prazer de estar junto,
de compartilhar a vida também, porque isso faz parte da nossa história humana e da nossa história de fé. Então é isso, fico por aqui, passo a palavra lá para Viena, para a cabine de comando lá em Viena. Olha, tá internacional o nosso intensivão essa noite, hein? Brasil, com o Padre Zé Vinícius, eu aqui na Alemanha, o Vinícius lá na Áustria. Olha, Deus faz grandes coisas na pequenez dos seus servos mesmo. Então, um abraço para todos, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Passo a palavra para Viena e vamos assim celebrar no próximo domingo com muita alegria, com muito entusiasmo, o nosso domingo da Palavra de Deus. Inclusive na reunião às 4 horas da tarde, aí, horário do Brasil, quando nós nos veremos. Fiquem com Deus. Grande abraço e uma bênção especial. Muito obrigado, Padre Marcelo, pela belíssima explicação. E agora vou falar um pouquinho com vocês sobre algo que me é muito querido, como vocês já sabem, que é a parte musical de tudo isso e também um pouco da carta a Peruit Illis. Deixa eu compartilhar minha tela com todos vocês e vamos lá. O título da minha apresentação, então, a carta Peruit Illis e o canto dos salmos na liturgia. E eu separei aqui para todos vocês exatamente essa passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Tunc aperuit illis sensum und intelligerent scripturas. O que significa isso em bom português? Então Jesus lhes abriu praticamente os olhos, a inteligência, para que compreendessem as Escrituras. E esse versículo ele não descreve apenas um momento conclusivo do Evangelho, mas revela um princípio teológico fundamental. A Escritura ela é compreendida em sua verdade plena somente quando é o próprio Cristo quem abre a inteligência do discípulo. Trata-se aqui de uma compreensão que não é meramente intelectual, mas espiritual, pascal e eclesial. O mesmo Cristo que interpreta as Escrituras aos discípulos é aquele que continua falando à sua igreja quando a palavra é proclamada na liturgia. É a partir dessa chave cristológica que se deve compreender tanto o domingo da Palavra de Deus quanto o lugar do salmo responsorial na liturgia da palavra. Reparem aqui a grande importância de Cristo abrindo os olhos, abrindo a inteligência aqui dos discípulos. A ideia disso é exatamente o que nós trazemos através da Escritura, da tradição e do magistério. Não foi aqui uma pessoa, uma outra pessoa que começaram a interpretar a palavra de formas diferentes. Não, é o próprio Cristo que interpreta. E é o próprio Cristo que dá a chave a Pedro para continuar esse caminho. E essa cátedra de Pedro continua viva até hoje, exatamente com o nosso Santo Padre, com o Papa Leão XIV. E através dessa continuidade que a palavra continua viva e continua sendo sempre interpretada à luz do magistério, à luz da tradição da Santa Mãe Igreja. Gostaria de compartilhar com vocês essa pintura que eu gosto tanto dela, uma pintura de Caravaggio, que é intitulada A Ceia em Emaús. Exatamente esse momento, logo depois da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que encontra aqueles dois discípulos que não o reconhecem, e Jesus nesse caminho, nessa caminhada ali de Emaús, o que ele faz? Ele vai conversando com eles o porquê que tudo isso deveria acontecer. Vocês separam que eles conheciam as Escrituras, eles conheciam o Antigo Testamento, conheciam a Torá, os profetas anteriores, conheciam toda essa história, porém não conseguiam entender. Os olhos estavam fechados, a inteligência estava fechada. Então o que Cristo faz? Ele abre exatamente a mente deles. Ele abre a inteligência para que eles compreendessem o quê?
as Escrituras. E aqui Caravaggio representa um momento exatamente um pouquinho anterior dessa partilha da Eucaristia que Cristo faz aqui. Cristo havia explicado já as Escrituras no caminho, abrindo a inteligência dos discípulos antes de se dar a conhecer. Essa composição concentra a atenção no Cristo vivo ao meio, mas só reconhecido quando a palavra explicada encontra o sinal sacramental. E essa imagem aqui nos oferece uma síntese visual e teológica e litúrgica da palavra, a interpretação das Escrituras, o ardor do coração e o reconhecimento do Senhor no interior do ato celebrativo. E começamos aqui então com o Domingo da Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lucerna pedibus meis verbum tuum. Vossa palavra é lâmpada para os meus pés, para os meus passos. E o Domingo da Palavra de Deus foi instituído, como o Padre Marcelo já falou, pelo Papa Francisco, por meio da Carta Apostólica Aperuit Illis, que deseja recordar toda a Igreja que a Sagrada Escritura é luz permanente para o caminho do povo de Deus. A imagem bíblica da lâmpada indica uma orientação, discernimento e a fidelidade no caminhar histórico da comunidade eclesial. Logo no comecinho da Aperuit Illis, lemos que a palavra não ilumina apenas o intelecto, mas orienta a existência da igreja. Por isso, esse domingo não é um evento pontual, mas é um apelo permanente a recolocar a Escritura no centro da vida cristã, especialmente no seu lugar próprio, que é a liturgia. Aqui nós vemos, então, nessa pintura, falando das Escrituras, não podemos deixar de citar ele, que é o nosso patrono aqui do Teófilos, que é São Jerônimo. Essa pintura aqui, São Jerônimo no estúdio, recorda que a Escritura é confiada à Igreja para ser compreendida, transmitida e vivida. São Jerônimo foi tradutor e intérprete da Bíblia, simboliza a inteligência eclesial da Escritura, sempre realizada dentro da tradição. Bom, o que precisamos entender, a Aperuit Illis, eu vou deixar aqui embaixo, ou seja, vocês vão poder ver aí na descrição do vídeo, a carta, exatamente toda ela em português, quem se interessar, quiser ler um pouquinho mais sobre ela. Nesse primeiro lugar, como nós já falamos, foi instituído pelo Papa Francisco para reforçar o vínculo constitutivo entre palavra, liturgia e vida eclesial. Esses 3 pontos são extremamente importantes. Mais uma vez, a palavra, a liturgia e a vida eclesial. Em segundo lugar, que é sempre importante relembrar, esse domingo sempre vai ser celebrado no terceiro domingo do tempo comum, inserindo-se no ritmo ordinário da vida da igreja, onde a palavra sustenta a perseverança da fé. Em terceiro lugar, seu objetivo é reafirmar o quê? Reafirmar a centralidade da Sagrada Escritura na vida da igreja, não como um objeto de devoção isolada, mas como fonte viva da evangelização, da catequese e da oração litúrgica. Todo mundo que participa aqui do Teófilo já sabe a célebre frase de São Jerônimo, que é o ignorantia scripturae, ignorantia Christi est. Ou seja, desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Você que nunca leu a Sagrada Escritura, que nunca leu os Salmos, não conhece a história de Israel, da monarquia, que não conhece os profetas, que nunca leu o Antigo Testamento, nunca leu o Apocalipse, é isso que São Jerônimo nos diz, que é desconhecer o próprio Cristo. Então, por isso, esse que é o caminho que o Teófilos faz também. Tentar abrir os olhos sempre através do magistério, da tradição da Santa Igreja, que é exatamente como nosso Senhor Jesus Cristo nos passou, exatamente isso que a gente busca trazer. E dessa forma, com o Domingo da Palavra de Deus, que o Teófilos também nasceu. Logo depois chegamos nesse Aperuit Illis, uma igreja que escuta. E aqui a gente vai para o Salmo 85. Audiam quid loquatur in me Dominus Deus. Escutarei o que o Senhor Deus falar
em mim. E essa expressão aqui, aperuit illis, indica que a igreja é, antes de tudo, uma comunidade da escuta. Esse versículo aqui do Salmo 85 exprime essa atitude fundamental. Uma escuta interior, obediente e transformadora. A igreja não é proprietária da palavra, mas a igreja é serva da palavra. Ela vive da escuta daquilo que Deus continua a dizer ao seu povo, especialmente quando a escritura é proclamada na assembleia litúrgica. Essa frase, esse contexto é tirado do texto Verbum Domini, do Concílio Vaticano II, também fantástico para entendermos as Sagradas Escrituras. E agora aqui, nessa descrição, temos a passagem do caminho de Emaús, nessa pintura que representa aqui uma tradição pictórica e visualiza uma pedagogia espiritual. Cristo caminha com os 2 discípulos e abre-lhes progressivamente os olhos, ou seja, a inteligência das Escrituras. E aqui, muito importante, que primeiro a Escritura afirma que Cristo fez o quê? Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, mostrando que a compreensão bíblica é um dom que nasce do encontro com o ressuscitado. Segundo, a palavra na igreja, ela é o quê? Ela é proclamada, ela é escutada e é celebrada. Isto é, ela torna-se evento litúrgico no qual Cristo está realmente presente. Isso a gente pode escutar e ler na Sacrosanctum Concilium, também do Concílio Vaticano II. E terceiro, por isso, a liturgia como lugar privilegiado da palavra, pois nela a Escritura não é apenas lida, mas ela é atualizada e acolhida pela igreja reunida. Nós costumamos dizer que temos a primeira parte da liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística, porém, não se deixe enganar, não é apenas na liturgia da palavra que a Escritura está presente, mas é durante toda a Santa Missa, durante todo o momento da liturgia que a Sagrada Escritura está presente. Quando nós nos colocamos tão pequenos e dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Esse momento também é o momento da Sagrada Escritura. Ou Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Também tudo isso, Sagrada Escritura. Para conhecermos então a Santa Missa, que é riquíssima em tudo isso. Depois dessa liturgia como lugar privilegiado da palavra, entramos na parte da palavra na liturgia que não é só lida. E aqui o Salmo 119 vai nos trazer Verbum Domini manet in aeternum, ou seja, a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui o Salmo nos recorda que a palavra de Deus permanece. Essa permanência fundamenta o seu caráter eficaz e atual na liturgia. A palavra não é um documento do passado, mas é uma realidade viva que interpela hoje a Assembleia Celebrante. Por isso que na liturgia a palavra não é reduzida à leitura informativa, mas ela é acolhida como presença viva do próprio Cristo que fala à sua igreja. E essa passagem também está na Sacrosanctum Concilium número 24. Agora, para a gente entender tudo isso. Primeiro, a palavra ela é proclamada. Isto é, ela é anunciada publicamente com palavra de Deus, Verbum Domini, palavra de Deus dirigida ao seu povo reunido. Segundo, ela é acolhida no silêncio, pois a escuta litúrgica exige a interiorização e a reverência diante do mistério proclamado. Esse silêncio, de forma tão especial, tão importante, ela é descrita e apresentada para nós na Instrução Geral do Missal Romano, no número 56. E depois, terceiro, ela é respondida em oração, porque a liturgia possui uma estrutura dialogal. Deus fala e a igreja responde. Depois de tudo isso, agora entramos no Salmo, que é a palavra de Deus em forma de oração.
Salmo 146 vai nos dizer, Laudabo Dominum e vita mea. Ou seja, louvarei o Senhor por toda a minha vida, pela minha vida. E aqui o Salmo é o lugar onde a palavra de Deus se torna a oração da igreja. Trata-se de texto inspirado que retorna a Deus como louvor, súplica ou ação de graças. Catecismo da Igreja Católica, nos números 2585 a 2587, vai nos dizer que por isso o Salmo ocupa um lugar absolutamente singular na liturgia da palavra, pois ele permite que a Escritura proclamada seja assumida pela Assembleia como resposta orante. Muito importante aqui de ser lembrado e ser colocado que muitas vezes nós, por desconhecimento, acabamos achando que apenas um salmo, uma parte de um salmo é proclamado durante a liturgia da Santa Missa. E se eu te disser que isso está errado? Por que estaria errado? É lógico que nós temos na liturgia da palavra, primeira leitura, um salmo responsorial, e depois a segunda leitura, quando é aos domingos, festas, e depois o evangelho. Porém, não é apenas no momento do salmo responsorial que nós cantamos os salmos. Porém, a antífona de entrada, ou seja, o canto de entrada, é também um salmo. Ah, Vinícius, na minha igreja não se canta um salmo. Pois é, aqui fica o convite para lermos a instrução geral do Missal Romano, documentos como Musicam Sacram, ou documentos como Sacrosanctum Concilium, aonde no próprio Missal Romano, ou no Gradual Romano, Gradual Simplex, que são os livros de música para nós, que somos músicos para cantarmos a Santa Missa, nós vamos ver que para cada Santa Missa existe um salmo proposto para este momento. Ou seja, qual que será o salmo do primeiro domingo da Quaresma? Tem um salmo certinho ali. E não apenas para o canto de entrada, ou seja, antífona de entrada, mas também a antífona do ofertório também é um trecho do salmo. E não são sempre o mesmo salmo responsorial, são salmos diferentes, porém que tem um lugar privilegiado e tem um porquê que esses salmos são cantados naquela liturgia, naquele dia. Ou seja, a antífona de entrada, depois a antífona do ofertório e também, para terminar, a antífona de comunhão. No momento da comunhão também é cantado um salmo. Ou seja, não é um texto inventado, criado de qualquer maneira para ser cantado na Santa Missa. Não, é uma tradição, é um magistério, é a Escritura viva que permanece e que está aqui exatamente para isso. Os salmos são, sem dúvida alguma, a oração presente, a oração viva da Santa Igreja Católica. Então vamos entender aqui essa parte do salmo. Primeiramente, nós vemos, quando se fala de salmo, obviamente, o rei Davi com a harpa, que apresenta o salmista como modelo da oração bíblica. E Davi já é uma pré-figuração de Cristo, que é o verdadeiro orante diante do Pai. Em primeiro lugar, para a gente entender, o Salmo é um texto inspirado, pertencendo plenamente à Sagrada Escritura. Depois desse salmo esse texto que é inspirado, ele é uma palavra divina na voz humana, pois Deus entrega palavras humanas para que o homem possa falar verdadeiramente com ele. Em terceiro lugar, como lemos no Catecismo da Igreja Católica, o salmo é oração de Cristo e oração da Igreja, pois Cristo assumiu os salmos como sua própria oração e os confiou à Igreja. Agora, entendendo um pouco dos Salmos, vamos para a grande pergunta, que é uma pergunta que muitas vezes a gente tem que se fazer. Por que o Salmo deve ser cantado? Daí aqui eu apresento como resposta única e objetiva o Salmo 96. Cantate Domino canticum novum. Cantai ao Senhor um cântico novo. A Escritura não apenas permite, mas ordena o canto. O imperativo aqui, cantai,
cantai, exprime que o louvor pertence à forma própria do salmo. O salmo nasce com o canto e encontra na liturgia sua realização plena. Pensar um salmo rezado, um salmo lido, principalmente na liturgia da Santa Missa, é praticamente um absurdo. O salmo ele nasce como canto. E aqui exatamente esse ponto. Primeiro, o salmo nasceu como canto, como expressão própria da oração cultual de Israel. E segundo, pois ele é destinado à assembleia, pois o salmo responsorial estrutura a resposta do povo de Deus, como nós lemos na instrução geral do missal romano. Em terceiro, o canto facilita a escuta interior e comunitária, prolongando a palavra no tempo e favorecendo sua assimilação espiritual. Existe uma célebre frase de Santo Agostinho, que é atribuída a Santo Agostinho, que é colocada também no Catecismo da Igreja Católica, onde Santo Agostinho diz: quem canta, reza 2 vezes. Pois bem, essa frase não foi colocada exatamente nesse sentido por Santo Agostinho, a comentar alguns salmos, porém, o intuito dele, a tradição com T minúsculo que existe dessa frase, é exatamente essa. Não existe um louvor, não existe um salmo sem ser com canto. Ele faz parte, ele está ali. Exatamente, a gente falar de um salmo sem ser cantado é como nós falarmos na Santa Missa sem haver a transubstanciação do pão. Aquele sacramento deixa de existir. Ou seja, é obviamente que se o salmo não for cantado, não é que o sacramento vai deixar de existir, porém, aqui é da importância dele ser, sim, cantado. E agora vamos para a pergunta, ou para a questão do canto como serviço à palavra. E esse serviço vem para o Salmo 115. Non nobis Domine, non nobis, ou seja, não a nós, Senhor, não a nós, mas sempre a Deus. E esse versículo ele estabelece o princípio da música litúrgica. A música não se serve a si mesma, ela é serviço humilde à palavra proclamada. A música litúrgica, como nós lemos no Musicam Sacram, mais um documento da Igreja, do Concílio Vaticano II, a música litúrgica existe para favorecer a inteligibilidade e a interiorização do texto bíblico. E aqui, então, a gente tem que entender algo que, infelizmente, muitos músicos não entendem, muitos cantores não entendem. Primeiro, a música não é um ornamento, pois na liturgia não existem elementos meramente decorativos. A música não está ali para ficar bonitinho, ou seja, você quer fazer uma festa, você vai colocar uma música de fundo. Essa música está ali como decoração. Você vai para um bar, você quer ter uma música de fundo. A música está ali como decoração. Porém, na Santa Missa, a música não é uma decoração. A música não é um ornamento. Ela é a Santa Missa. O texto, ele é da liturgia. E segundo, exatamente a música serve ao texto. Por isso que eu digo, não é que a música está ali para ter um fundo musical. Ela serve ao texto, submetendo-se ao sentido e ao ritmo da palavra. Em terceiro, como diz a Musicam Sacra, mais uma vez, a palavra permanece central e a música acompanha como forma ministerial. Tá certo? É isso que é muito importante a gente entender. Ou seja, o salmo, quando ele vai ser cantado, ou as antífonas de entrada, antífonas de comunhão, Brasil, infelizmente, não todos os lugares, mas muitos salmistas, vamos colocar entre aspas, que são cantores, que têm um belo melisma, que têm uma voz, já chegam fazendo algo que eles acham que é bonito, né? Que é o ornamentar, que é o louvarei o Senhor por toda a minha vida. É lógico que isso é horrível. Pode ter gente que gosta de uma melodia assim, mas você vê que o texto
ele foi embora, foi jogado todo fora. E outra, que a comunidade não vai conseguir repetir uma coisa dessa, e nem deveria querer repetir uma coisa dessa. Ou seja, o texto não está em primeiro lugar. Por isso que o canto gregoriano, que a gente vai falar logo mais disso daqui, ele coloca um ponto tão claro sobre isso. Vamos pegar esse salmo. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Vamos pegar uma melodia super simples. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Vocês viram que ridículo? São 3 notas. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Daí é que eu continuo o versículo para depois voltar para o Salmo responsorial, onde toda a comunidade vai cantar comigo. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Uma melodia simples, básica e que coloca o quê? Que coloca o texto em primeiro lugar. Não coloca eu, Vinícius, com minha voz, com meus melismas em primeiro lugar. Não, isso não cabe na liturgia. Liturgia não é isso. Liturgia, estamos sempre direcionados ao Pai, por Cristo, pelo Espírito Santo. Então, vejam que coisa bonita, é exatamente isso que nós devemos nos atentar. E agora, depois dessa palavra que permanece central, chegamos até o diálogo. E o salmo responsorial como diálogo. Ad te levavi anima meam. Salmo 25 vai nos dizer, a vós, Senhor, elevo a minha alma. E esse salmo responsorial ele é exatamente essa resposta dialogal da Assembleia à palavra proclamada. Trata-se de um movimento espiritual suscitado pela escuta da Escritura. Ou seja, nesse diálogo nós temos, primeiro, Deus fala na primeira leitura, pois a Escritura é proclamada como palavra de Deus, o verbum domini. Em segundo lugar, o povo responde no salmo responsorial, não com palavras próprias, mas com a palavra inspirada. Em terceiro lugar, como nos diz a Sacrosanctum Concilium número 14, isso manifesta a estrutura dialogal da liturgia, na qual a igreja participa ativamente. Tá certo. Então agora vamos entender o lugar do canto. E apresento para vocês aqui, começando com o lugar do canto gregoriano. In ecclesia magna confitebor tibi. No meio da grande assembleia, eu vos louvarei. E o canto gregoriano, ele expressa de modo exemplar o louvor da igreja reunida. Ele submete a música ao texto e favorece uma escuta contemplativa da palavra. Para a gente entender isso, primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é o Sacrosanctum Concilium. Mais uma vez, eu estou falando aqui de documentos do Concílio Vaticano II, ou seja, não são documentos pré-conciliares. O documento e o Vaticano II e a Santa Mãe Igreja nos dizem, o gregoriano é canto próprio da liturgia romana. Dá para entender o que é isso? Ele é o canto próprio. É este o canto da Santa Mãe Igreja. Segundo, no canto gregoriano, o texto bíblico permanece em primeiro plano, favorecendo a sua compreensão. Em terceiro lugar, ele se configura como forma musical da palavra, servindo diretamente à oração litúrgica. E agora nós vamos para a pergunta que tantas pessoas nos fazem e que é sempre complicado, mas é super fácil de responder, que a pergunta é: por que o canto gregoriano é tão adequado ao Salmo? Pois nos responde aqui o Salmo 62. In silentio et spe erit fortitudo vestra.
Pois no silêncio e na esperança está a vossa força. O canto gregoriano ele é adequado ao salmo porque ele cria o espaço interior para a palavra, educando a escuta e conduzindo a contemplação. Reparem aqui que o que acontece com o canto gregoriano? Ele tem uma monodia que garante a clareza do texto. Ou seja, qualquer salmo que eu pegar, essa monodia, daí lógico, vou ter diferentes modos, porém ela sempre vai ser muito clara. E a modalidade que nós iremos cantar, diferentes modos para diferentes salmos, ação de graça, súplica, ele vai favorecer a oração. E outra que apenas o canto gregoriano pode oferecer. Ele tem um ritmo livre, uma escuta anterior. O ritmo que não existe no canto gregoriano, ele segue o acento da palavra, permitindo que o texto conduza a música. Ou seja, vamos pegar mais uma vez aqui este versículo aqui do Salmo 62. No silêncio e na esperança está a vossa força. Se a gente fosse pensar e se alguém fosse musicar isso daí, tudo bem que ninguém quer musicar salmo. O pessoal resolve, lógico, porque salmo, parece que os músicos brasileiros pensam, não, salmo, isso daí já está tão ultrapassado, eu mesmo vou escrever meu próprio texto. Mas se fosse fazer, seria no silêncio e na esperança está a vossa força. No silêncio e na esperança está a vossa força. Já coloca até uma palminha aqui, né? Para colocar no meio do salmo, no meio da missa. Você vê que ele perde completamente o caráter. Você vê que o corpo até começa a mexer. Por quê? Porque parece que você está no forró, parece que você está no meio de uma balada, parece que você está no meio de uma festa e você está em qualquer lugar, menos na Santa Missa. Agora, se eu pego um modo gregoriano, mais uma vez, olha, gente, olha como é simples. É muito simples. E os músicos, a gente tem tanta capacidade para aprender, é tão simples. E hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem tantos canais, nós temos tantos canais aqui na internet que falam sobre canto gregoriano e que explicam isso. É tão simples. Imagina só. No silêncio e na esperança está a vossa força. Mais uma vez, são 3 notas. Não precisa ser desse jeito. Pode ser outra salmodia. No silêncio e na esperança está a vossa força. 2 notas. E toda a comunidade vai responder. Ou seja, não precisa de um violão ali tocando, de um cajón acompanhando, de uma banda, de uma gaita. Não preciso disso. Preciso da voz. O texto é o fundamental. No silêncio e na esperança está a vossa força. Isso qualquer pessoa pode cantar aqui. Até a Leonor que está assistindo a gente aqui, a Leonor vai lá e canta isso, vai repetir isso daqui certinho. Qualquer pessoa vai repetir. Estou brincando, viu, Leonor? Eu sei que a Leonor canta muito bem. Mas para vocês entenderem a questão. E vocês viram que não existe um ritmo. Por quê? Porque o foco aqui está no acento da palavra. O importante é o silêncio ou a esperança? No silêncio e na esperança está a vossa força. Agora eu acentuei a força. Mas vejam só que bonito. Então eu estou dando lugar aqui à palavra. E agora vem a grande questão, que também é a grande falta de compreensão dos documentos do Concílio Vaticano II, que é o ponto da participação ativa e orante. Salmo 117 vai nos dizer: Laudater hominum omnes gentes. Louvai o Senhor todas as nações. Ou seja, a participação ativa é essencialmente uma participação orante. O canto do salmo introduz a assembleia no louvor da igreja
universal. E como que vem essa participação ativa, essa participação orante da Santa Igreja? Primeiro, cantar o salmo é participar. Nós temos no salmo responsorial, o que nós dizemos no termo de música, um refrão, o refrão como resposta da Assembleia e a repetição que favorece o quê? Favorece a interiorização da palavra, como nos diz a instrução geral do Missal Romano. Agora é muito importante a gente entender essa questão da participação ativa e orante, porque parece, em diversas comunidades, as pessoas entendem isso como o povo, ou seja, o leigo, tem que participar de tudo em todo momento. Então, principalmente agora no domingo da palavra, vai ser um monte de invenção de gente, né? Entrando na igreja com um bolo, de repente abre o bolo, abre a caixa, vai sair uma Bíblia dentro da caixa, ou de 500 crianças entrando com um monte de Bíblia, daí cantando as musiquinhas bonitinhas para todo mundo filmar e colocar. A gente tem que entender a diferença de tudo isso. A nossa participação, ela não está apenas no ativo, apenas no cantar. A escuta também é uma participação ativa. Ou seja, eu também estou ali escutando, eu também estou ali rezando, também estou interiorizando tudo isso. E para concluir essa apresentação, uma igreja que canta a palavra. Laudate eum in cordis et órgano. Ou seja, o próprio Salmo já nos dá aqui a resposta bem clara: louvai-o com cordas e com órgão. E a Escritura culmina no louvor cantado, e a igreja responde cantando a palavra. Nessa grande conclusão aqui, nós temos então, mais uma vez, repetindo, o Salmo é palavra rezada. E o canto faz a palavra habitar em nós. E o domingo da palavra de Deus começa no altar, ou seja, encontra seu lugar próprio na liturgia. Olha, minha gente, esse é um tema que eu gosto muito, ficaria aqui horas conversando sobre ele, mas vamos terminar mais uma vez com essa célebre frase que nós começamos, né? Então, os discípulos tiveram a inteligência, tiveram o entendimento aberto para compreender as Escrituras. E Cristo continua abrindo a inteligência da igreja, a inteligência de todos nós, sempre que a palavra é proclamada, escutada e respondida. E dessa forma, então, termino aqui minha apresentação. Poderia ficar um bom tempo conversando mais uma vez sobre ela, mas é um tema muito querido, é um tema que eu amo pessoalmente muito, que é o canto, que é a escritura, que é a liturgia. Dá até para reparar aqui minha harpa aqui atrás do rei Davi, mas é lógico que é uma harpa que eu não vou utilizar agora aqui no canto da Sagrada Escritura, no canto da Santa Missa, pois aqui na nossa comunidade sempre utilizamos o órgão como o instrumento principal. Ah, Vinícius, então não posso utilizar o violão? Lógico que pode utilizar o violão. Eu mesmo toco violão, gosto de tocar violão, amo tocar uma moda sertaneja, amo tocar um blues, amo tocar um jazz, mas eu não vou colocar um jazz, não vou colocar uma moda sertaneja dentro da Santa Missa. Cada coisa em seu lugar, cada momento certo para isso. Por isso que o canto gregoriano nos diz tanto. Bom, é isso aí. Queria agradecer a cada um de vocês pela participação no nosso intensivão de hoje. Agradeço de coração ao Padre Marcelo Serve, nosso diretor espiritual, ao Padre José Vinícius, sempre pela riquíssima explicação. Padre José Vinícius, muito obrigado por estar sempre conosco aqui nos intensivões. Agora fica só um convite a cada um de vocês. O nosso grupo de estudos bíblico católico Teófilos, ele é 100% gratuito. Ou seja, tudo isso que nós apresentamos aqui para vocês, todos os vídeos do nosso YouTube, todo o nosso conteúdo, nós temos o site Teófilos, que você pode ir aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai encontrar todo o conteúdo, inclusive o conteúdo deste intensivão também já está lá no site. Agora você pode ir lá para ver. Os slides que eu coloquei aqui também vão estar lá no site.
Ou seja, tudo isso é sempre 100% gratuito e nós nunca cobraremos nada de ninguém. Porém, tudo isso tem um custo, porque não somos, o nosso trabalho não é esse é o nosso apostolado. Ou seja, eu, Vinícius, eu sou regente aqui em Viena, eu trabalho simplesmente com música, e nem na música litúrgica eu trabalho para receber sobre isso. Porém, nós precisamos sempre de nós temos alguns custos aqui no Teófilos, desde da internet que vamos usar, ou seja, depois de uma gravação que nós vamos fazer, o site que nós hospedamos, o site que nós usamos, as pessoas que trabalham pelo site, tudo isso tem um custo. E por isso que fica aqui o convite para cada um de vocês. Você que pode e como que pode, esse convite é apenas aberto. Vamos deixar aqui a chave Pix. Dessa vez eu vou colocar aqui, que no último intensivão eu fiz assim, esqueci de colocar, mas aqui tem a chave Pix agora. Ou você também encontra a chave Pix aqui embaixo na descrição do vídeo, com o que você puder, com o que o teu coração dizer, pode ser R$ 1, R$ 5, R$ 10, R$ 100, R$ 50, todo valor ele é sempre muito bem-vindo e sempre vai ser muito bem utilizado aqui pelo nosso Teófilos. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, segue a gente. No mês que vem tem mais intensivão, esse domingo tem mais uma reunião, todo dia tem o Sursum Corda e nos vemos na próxima. Mas antes de nos despedirmos, Padre Marcelo, uma bênção final. Bom, irmãos e irmãs, nós terminamos assim esse intensivão dessa noite. Espero que tenha ajudado a nos preparar para o domingo da Palavra de Deus. Esse ano, esse domingo coincide com a festa do apóstolo São Paulo, a conversão do apóstolo São Paulo. Então é muito significativo isso, né? Agora, nesse momento de bênção final, pensamos que o apóstolo interceda por nós. Ele que foi um grande pregador da palavra, ele que, de todas as maneiras, oral, escrita, insistiu que Jesus, palavra eterna do Pai, pudesse morar no coração das pessoas. É ele que nos pede nesse domingo da palavra que a palavra habite em nós, né? Nesse domingo da Palavra de Deus 2026. A palavra de Cristo habite em vós. Colossenses 3,16. Que, de fato, por intercessão de Maria, que acolheu a palavra e a abraçou no seu coração, e por intercessão do apóstolo São Paulo, venha sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite.